Olá, bem-vindos à nossa aula de Geografia. Hoje nós iremos aprofundar um pouco mais sobre o conteúdo referente ao país. Então, nós começamos a falar semana passada e, como eu prometi a vocês, nós iríamos aprofundar um pouco mais para que a gente pudéssemos fixar melhor o conteúdo. Então, na semana passada, nós falamos que o país é dividido em regiões, que por sua vez se divide em estados, que por sua vez se divide em municípios. Os municípios, nós temos aí as duas zonas, que é a zona urbana e a zona rural. Então, vamos supor que aqui seja o país, dividido em 5 partes ainda menores, que são as regiões. As regiões se dividem em partes ainda menores, que são os estados. Os estados se dividem em outras partes ainda menorzinhas, que são os municípios. Certo? Então, acontece desta forma a divisão política do nosso país. Em relação aos estados, então nós focamos a semana passada de uma forma geral no país. Hoje a gente vai falar um pouco mais detalhadamente dos estados e regiões. Nós sabemos, tenho certeza que todo mundo sabe, que o Brasil é dividido em 5 regiões. Quais são elas? Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Estas 5 regiões possuem quantidades diferentes de estados, mas no geral, o nosso país possui 26 estados e o Distrito Federal. O Distrito Federal, onde está a nossa capital, Brasília. E algo muito interessante que vocês me perguntaram, eu já expliquei, mas vou relembrar, é a questão da sigla. A sigla referente a cada estado. Esta sigla ela é uma abreviação. Então, também nós temos abreviações dos países. Por exemplo, BR, a sigla de Brasil. Quando a gente fala em PB, já sabemos que é Paraíba. SP, São Paulo. E assim nós sabemos que utilizamos muito estas siglas, que na realidade elas são chamadas de unidades federativas. Então, quando a gente tem algum documento, alguma ficha para preencher, geralmente aparece assim, ó, UF, que quer dizer Unidade Federativa. Quando acontece isso, geralmente a gente preenche com a sigla, por isso é tão importante a gente conhecê-las bem. Então, vamos supor que a gente está preenchendo uma ficha e precisa da unidade federativa aqui do nosso estado. Então, a gente vai preencher com PB, certo? Então, vocês têm um material de apoio que eu procurei simplificar e, ao mesmo tempo, trazer o máximo possível de informações para que vocês pudessem analisar e compreender bem este conteúdo. Nós temos aí uma tabela com o nome dos estados, das capitais, que nós falamos também na semana passada sobre as capitais de cada estado, e também as siglas. Também nós temos um mapa com as divisões em relação às regiões. Então, toda a divisão territorial separada por regiões e seus respectivos estados. Então, nós sabemos que nós moramos na região Nordeste. Então, é na região Nordeste que nós residimos. Nós sabemos que existem outras regiões e a quantidade de estados não é a mesma em toda região. Por exemplo, a nossa região é composta por 9 estados. Já vocês irão perceber que existem umas regiões aí com uma quantidade bem menor de estados. Então, percebam. Também irão perceber que existe uma região na qual existe o maior estado do nosso Brasil, que é a região norte. Então, observem, prestem atenção, porque será uma aula muito interessante. Eu tenho certeza que vocês irão aprender muito. Então, vocês irão preencher a atividade na sala de aula e também para quem está de forma online também irá praticar através do preenchimento de um mapa na próxima aula. Então, de antemão, estou dizendo que esta breve explicação
serve de apoio tanto para a aula de hoje quanto de amanhã. É primordial que vocês assistam para vocês terem uma base, mas também é essencial que vocês leiam o conteúdo do livro. Se tiver alguma folha de apoio no dia que vai a folha, também é para realizar a leitura. Tendo mapa e tabela, ou mapas e tabelas, observem atentamente, porque isso irá auxiliar muito na compreensão de vocês. Qualquer dúvida, vocês já sabem, é só mandar mensagem, estarei aqui à disposição para auxiliá-los. Uma excelente aula para todos.